Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos e a noite. todos e a todas, né? Hoje o nosso bate-papo com o meu humor aqui vai ser sobre a importância da trajetória acadêmica, né? Eu sempre bato nesse ponto, um pouco porque os alunos, né, as alunas e o pessoal que nos conhece, né, sempre nos perguntam alguma dica. Minha filha está fazendo faculdade, tenho sobrinhos e primos fazendo faculdade. E sempre vem essa pergunta, né, como é que tu chegou a doutor, enfim, como é que foi o teu mestrado, o que que eu preciso fazer, o que que eu tenho que fazer para atingir esse resultado, né? E a gente vai fazer uma fala bem rápida aqui, de modo a facilitar, né, e dar dicas de como ter essa preparação. Por quê? Porque hoje o mercado de trabalho ele está muito assim, muito concorrido. Até parece uma coisa meio repetitiva dizer isso, né? Porque a gente sempre diz isso, dizia-se isso há 20 anos atrás, mas hoje, né, de fato, está muito concorrido, né? Hoje sai muita gente formada das nossas faculdades, em particular, né, a nossa faculdade que foi que nos deu a formação de advogados e advogadas, e enfim, né? Então uma primeira dica que eu dou é que vocês tenham mesmo um empenho, né, durante a faculdade, e especialmente um aspecto que me ajudou bastante e talvez ajude vocês, uh, é buscar, né, aliar a faculdade a alguma atividade já, né, na atualidade de vocês, digamos. É ideal que vocês que pretendam fazer advocacia, seguir a advocacia, já estejam dentro de um escritório de advocacia, né? Aqueles alunos que ficam me perguntando, mas professor, eu pretendia ser professor ou ser professor, né? O ideal é que vocês, por outro lado, façam grupos de estudos, grupos de pesquisas, salão de iniciação científica. Pergunte ao seu professor da sala de aula, ou o professor que vocês têm mais afinidade, de que forma vocês possam ou vocês podem fazer esses grupos, né, trabalhar essas linhas de pesquisa. E também é importante, no mínimo, uma língua estrangeira, já começar a desenvolver estudos. Para mestrado, basta uma, Mas não pode ser espanhol, né? que não seja espanhol, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. E para doutorado, duas línguas. Então, o ideal seria já desenvolver isso desde a graduação, inglês, por exemplo, e uma segunda língua, que pode ser ou também de origem anglo-saxônica ou latina. Eu aconselharia inglês e francês, Acho que o ou francês. inglês e alemão. Normalmente, assim, a URGS, eu já tinha comentado isso num outro vídeo, né? A URGS cobra uma interpretação de texto, não é isso, meu amor? É uma interpretação de texto, né? E normalmente a língua mais fácil para fazer essa interpretação de texto é a língua italiana, o idioma italiano, correto? Então, do ponto de vista da eficiência, assim, de se conseguir mais rápido a aprovação, pela ordem, né, conversando com alguns amigos, enfim, a ordem mais fácil seria italiano, francês, né? Depois o inglês e depois o alemão. Quer dizer, o alemão, de todos o alemão é mais fácil, o mais difícil, né? Sim. Então o mais Mas o fácil problema é que o italiano também, só se tu for seguir também um autor em que o original seja em italiano, porque o ideal sempre é o inglês, né? sim. Porque aí, a menos que a gente vá fazer alguma pesquisa de algum autor alemão ou de algum tema em que tenha surgido ou seja mais desenvolvido no direito alemão. Mas caso contrário, eu, até pela facilidade e também pelo espectro mais abrangente de pesquisa, eu aconselharia o inglês. É porque de fato abre mais portas, né? Eu até vou mostrar aqui pro pessoal. Tem um aplicativo que foi elogiado pelo New York Times, né? Estou fazendo aqui publicidade gratuita, né, meu amor? Que é o Buzu, né? O Buzu, hoje ele está cobrando em torno de R$ 20 por mês. Se escreve Buzu, Bussu. É um aplicativo que você pode aprender, digamos assim, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, com um fone de ouvido. Pega o celular, um fonezinho de ouvido, e tem diversas atividades no Buzu, Bussu,
que vocês vão ter, digamos assim, um Não, acesso... é B-U-S-U-U. Ah, exatamente, perdão. B-U-S-U-U, né? Buzu, né? E aí vocês vão ter acesso, digamos assim, a uma gama de línguas que são fundamentais, correto? E você vai pagar R$ 20 e o aluno ou aluna, né, que tem dificuldade para se deslocar para um curso pago, um curso presencial, pode aprender, né, por esse aplicativo. Ou mesmo, né, nós temos bons canais no YouTube de línguas que ajudam bastante, digamos, né? Então eu acho que concluindo assim, as dicas iniciais que a gente pode dar para quem está pensando em fazer mestrado e doutorado em Direito, seja na URGS, seja em alguma universidade privada, seria então participar previamente de grupos de pesquisa. Claro, um grupo de pesquisa relacionado à área em que a pessoa pensa em fazer a sua pesquisa, em termos acadêmicos, e também com aquele ou aquela com quem a pessoa pretenda que seja seu orientador ou orientadora. E também investir no estudo de língua estrangeira. Primeiro porque a primeira fase, pelo menos na URGS, a primeira fase do mestrado e doutorado é a prova de língua estrangeira, ela é eliminatória. E segundo porque a pessoa ela vai ter que ler no original dos autores, enfim, objeto de sua pesquisa. Então, na verdade, por esses dois motivos que são muito importantes, um é eliminatório na fase de prova para ingresso e o outro é durante a pesquisa acadêmica, tanto com relação às matérias, aos créditos do mestrado e doutorado, quanto para a dissertação ou a tese. Então, esses dois pontos, eles realmente exigem que uma dedicação bastante Profunda, né? Em termos de língua estrangeira. Então seria isso, né? Eu termino dizendo que na realidade, assim, uma das críticas que se faz a uma dissertação, uma tese de doutorado é o seguinte: você não leu nas fontes, né? Então, assim, eu citar um autor italiano e não ter lido a obra no italiano é um ponto a menos, né? Sim. Eu citar um autor francês e não ter lido o original no francês é um ponto a menos. Então, além de servir o idioma para ser aprovado, o idioma também ele vai te possibilitar buscar essas obras nos originais. É isso que é o ponto bastante importante. Tem um jogo, tem um game aí, né, se leu ou não no original, correto? Isso faz parte da construção acadêmica. Então, assim, uma boa noite para vocês, um bom início de semana. A nossa dica hoje foi acerca de como ter uma trajetória acadêmica, pelo menos tratamos 3 pontos aí, né? Quer dizer, quem pretende seguir a advocacia, trabalhar no escritório de advocacia, quem pretende seguir na pesquisa, já na faculdade, na academia, se esforçar para fazer parte dos grupos de pesquisa e ter cuidado com o idioma, tá? Na semana que vem a gente volta, então, a bater um novo papo. Abraços. Boa noite. Boa noite a todos.